Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia, rapaz. Tudo bom? Tudo bom, professor? E com o senhor? Tudo bem, rapaz. Como é que foi as férias do senhor, professor Gaudêncio? Foi bem, Graças a Deus. né? E a Pronto, chuva? professor. Menino tô entrando. Certo. Deu aí, boa aula. Obrigado. Obrigado, professor Marconil. Nada. Hoje o assunto da aula será sobre o quê, professor Gaudêncio? É a França, Certo. certo? Para a gente ver um pouco. É pouca coisa. Aí vocês estão pensando em voltar para presencial ou não? Eu não vou voltar para presencial, não, professor. Eu vou ficar online. É? O senhor vai, professor, voltar? Vou, lá na outra escola que eu trabalho no Zé Américo, eu dou aula presencial e online também, sabe? A gente fica dentro da sala. Lá na outra escola que eu trabalho, no Zé Américo, sabe? Lá, desde fevereiro, que a gente está presencial. Agora, tem uma parte de aluno que vai para o colégio e outros ficam em casa. Tá Tem muito entendendo? aluno indo presencial lá? Tem. Tem? Tá certo. Por exemplo, se a sala comporta 20 alunos, aí vão 10 hoje. Aí amanhã, aqueles 10 que foram, ficam em casa e vem mais 10. Ah, tá. Então todos voltaram, né, praticamente? Boa parte voltaram. Vamos supor, numa sala voltaram, tem sala lá que só 2 alunos ficam em casa. E todos Tem, e os outros qual é vão. a sala com menos alunos? Tem quantas pessoas? Fica nessa faixa de 10 a 12 por sala, num dia. Ah, tá certo. Porque é 50%. Aí eles fazem um tipo de um rodízio. Faz Tem tempo que sala. voltou já? Hã? Faz tempo que voltou já? Desde fevereiro, homem. Desde o início do ano. Sério? Sério. Desde fevereiro que eu dou aula lá. Presencial. Tá certo. Certo? Mas vamos ver se o que é que vai acontecer aí a gente volta, né? Ó, então, sobre a França. Na década de 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinha trazendo dificuldades econômicas à França. Ou seja, ele se concentrou em uma determinada área. Então, ele se espalhou para toda a parte do continente, as indústrias, as fábricas em si. O objetivo é diminuir a concentração de poder econômico historicamente exercido pela capital, que era de Paris. Então, geralmente, a parte mais desenvolvida era dentro da capital, em Paris. E depois eles se espalharam para outras cidades do país. Então, não ficou só em uma determinada região. Foi espalhado para outras partes do continente. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio do incremento de tecnologia de ponta, que desenvolveu a indústria elétrica, eletrônica, química, certo? Que fez outros tipos de indústria, a produção de alimentos, a indústria de automóveis e os objetos, como televisão, geladeira, computadores e outros. As indústrias mecânicas, sobretudo as de automóveis, estão
no oeste do país, com investimento do Estado, ou seja, do governo. As indústrias dos setores aeronáutico, espacial, passaram a ocupar grandes áreas do sudoeste da França. E o que atraiu outras indústrias, como mecânica, química e eletrônica. O turismo também é outra atividade importante na França. E foi o que recebeu mais turistas internacionais que vêm do mundo todo. As atrações turísticas, que são museus, castelos, praia, né, a alimentação, tudo isso faz com que atraia gente de outras partes do mundo em si. É bem nas regiões mediterrâneas. Então, tudo isso vem aqui daí. Então, a gente também, vamos falar um pouco sobre a Alemanha, né? Que a Alemanha, onde a gente já viu no primeiro semestre, as guerras, né? Onde a Alemanha foi derrotada durante a Segunda Guerra, certo? Onde depois dela ter sido, foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental, onde ela foi dividida em 4 partes, onde ficou sob o domínio dos Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Então, ela ficou dividida, onde teve a parte oriental e ocidental, onde teve o Muro de Berlim, né? Onde estava a parte socialista e capitalista. A Alemanha foi derrotada durante a Segunda Guerra Mundial. Conseguiu se reconstruir graças aos financiamentos e investimentos obtidos por meio do Plano Marshall. Atualmente é a economia mais importante da Europa e é a 4ª do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Com o nível de educacional da população é elevado e pesquisa tecnológica se destaca. As indústrias de base continuam a ter importância fundamental para a Alemanha. As poderosas empresas siderúrgicas instalaram-se em suas maiores jazidas de carvão no século XIX, onde essas indústrias mecânicas ficou próximo onde tinha os ferros, que era para o beneficiamento, né? Principalmente nos vales dos rios Renos, durante a origem de outras indústrias como as mecânicas, químicas e de metais. No setor da indústria mecânica, a Alemanha é o primeiro exportador mundial de máquinas, né? Onde elas têm grande quantidade para exportar os ferros. A região do Rena, que é o fundo do rio, engloba os vales dos rios. O Rio Ruhr é a região mais industrializada da Alemanha. Recentemente, todas as regiões vêm se destacando nas indústrias. Avança como a microeletrônica, biotecnologia, a informática. Berlim vem se destacando nas indústrias e as áreas dos redores dela. A economia da Alemanha tem sofrido com a valorização e com o elevado custo de mão de obra barata. 2 fatores que aumentam os preços de seus bens
e, consequentemente, diminui sua competitividade no comércio internacional. O país é um grande exportador mundial. Há vários anos, a Alemanha ocupa a posição de terceiro maior exportador mundial, atrás da China e dos Estados Unidos. É um dos poucos países europeus que apresentam balança comercial positiva. O que é a balança? Quando é que a balança comercial é positiva? Quando ele exporta mais do que importa, ou seja, quando ele vende mais do que compra. Então tem um saldo positivo, que contribuiu para valorizar a moeda do euro, que é a moeda única da Europa. A Alemanha conseguiu, graças à qualidade de seus produtos, né? Onde eles é um dos principais do bloco da União Europeia, né? Onde ele exporta grande quantidade de produtos industrializados. Certo? Então, a gente tem na Europa a França e a Alemanha, que são os países bem desenvolvidos no continente, onde você já viu a Alemanha em si, durante a guerra, foi derrotada na Primeira e Segunda Guerra, onde a Alemanha ficou dividida para os Estados Unidos, para a França, a Inglaterra e a União Soviética, quer dizer, a ex-União Soviética, certo? Então, houve essa divisão ali. Então, a França, o país foi, a partir de 1960, houve a descentralização das indústrias, da economia, onde se estava mais uma região, e daí foi levado para as outras cidades, saindo de Paris e levando para outra indústria em si. Então, na década de 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. Então, na década de 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. O objetivo é diminuir a concentração do poder econômico e exercido por Paris, pela capital. Então, o objetivo era descentralizar, tirar da capital para as outras cidades e sair só e deixar de investir só em uma cidade só, em Paris. Então, foi espalhando para outras regiões, a outras cidades. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta, que desenvolveu a indústria eletrônica, química e a elétricas. Então, saiu para outros tipos de indústrias, espalhando para toda a região. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta, quer dizer, uma tecnologia bem avançada, que desenvolveu a indústria elétrica e a eletrônica. A eletrônica, as indústrias estão espalhadas por todos os países. A industrialização mecânica, sobretudo automóveis e eletrônica, estão no oeste do país, com investimento do Estado. As indústrias dos setores aeronáuticas e espacial passaram a ocupar grandes áreas no sudeste do país. As indústrias como mecânicas, eletrônicas, o turismo é outra importante atividade econômica da França. O país é o maior receptor mundial de turistas
internacionais. A França dispõe de diversas atrações turísticas, museus, castelos do período feudal, famosa e gastronomia. Vinícius, então, que produzia também grande quantidade de vinho. Então, é as cidades que têm o turismo em si, as praias, né, e a gastronomia, ou seja, a alimentação. Então, tudo isso faz com que tenha a atração do turismo, que a população sempre viaja para a França. Então, é uma das principais cidades, dos principais países da Europa, onde tem uma grande quantidade do turismo internacional. Então, a gente hoje, eu estou falar sobre a Alemanha e França. Quem tem alguma pergunta aí para falar, para fazer? Eu não tenho não, professor. Nem eu, professor. Não tenho nenhuma. Diga aí, Yasmin, Micael, Samanta e Débora. Tenho dúvida. Tenho não, professor. Certo. Professor, tem um atualmente. Rebeca. Qual é a taxa de mortalidade na França? Não, é bem baixa. Lá a mortalidade fica 1%, a natalidade também é bem controlada. A expectativa de vida é mais de 80, quase 80 anos, onde a população tem um bom poder aquisitivo, onde a parte da saúde, da alimentação é alta também. Então, com isso faz com que eles vivam mais. Certo, professor. Muito obrigado. Então, a indústria que saiu das outras cidades e saiu de Paris e foi feito em todas as outras cidades, em toda a região do país. Não ficou concentrada só em uma área. Então, desde a década de 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinha trazendo dificuldades econômicas à França. Ou seja, saiu distribuindo e desenvolvendo toda a região, todo o país. E o objetivo era tirar só, de deixar de investir só em uma área só. Então, espalhou para todo o país em si. Certo? Então, ele foi espalhando de uma região para outra em si. Certo? Então, eu estou carregando aqui. Deixa aí. Então, foram saindo de uma cidade e espalhou para todo o país. Não ficou concentrada só em uma. Eletrônica, química, certo? Então, daí teve um incentivo para essas indústrias em si. Então, ela se foi desenvolvendo de uma área para outra em si. As indústrias mecânicas, sobretudo as de automóveis e eletrônica, estão no oeste do país, com o investimento do Estado, as indústrias dos setores na construção de avião. Então, passou a ocupar grande parte do sudoeste do país. Atraiu investimento na indústria mecânica, química e eletrônica. O turismo é outra importante atividade econômica da França.
o país é o maior receptor mundial de turistas internacionais. Ou seja, toda a população do mundo, de todos os países, procura viajar para a França. A França dispõe de diversas atrações turísticas, museu, castelo do período feudal, antigamente no resto do feudalismo, que tem aquela arquitetura, a engenharia antiga. A gastronomia, que é o tipo de alimentação, grande quantidade de vinhos também produzido, né, faz com que aí. E as praias, né, onde tem do mar Mediterrâneo. Então, tudo isso é o que atrai a população para ir para Paris, para a França, no caso. Então, sobre a Alemanha, como a gente já falou, você viu que a Alemanha tem sido um país que foi derrotado durante as guerras, né? Sobre quais foram os períodos das guerras. Teve a Primeira Guerra de 1914 a 1918 e teve a Segunda de 39 a 45. Certo? Então, essa daí foi o que houve o período das guerras em si. Então, a Alemanha foi derrotada durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu se reconstruir graças aos financiamentos e investimentos por meio do Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi uma medida adotada pelo governo dos Estados Unidos, que incentivava ao país que quisesse adotar o capitalista. Então, eles receberam essa ajuda dos Estados Unidos, pela doutrina Truman e o Plano Marshall, onde tinha um investimento, onde se instalaram sua indústria. Atualmente é a economia mais importante da Europa e é a quarta do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e o Japão, né? Com o nível educacional da população é elevada, a pesquisa tecnológica, né, então, se destaca. Então, como a gente diz, as maiores economias do mundo hoje, a gente tem o Japão, os Estados Unidos, tem China e a Alemanha está também, além a quarta, vamos supor, né? Tem a Inglaterra. As indústrias de base continuam a ter importância fundamental para a Alemanha. As poderosas empresas siderúrgicas instalam em suas maiores jazidas de carvão no século XIX, principalmente nos vales dos rios Reno e Ruhr, deram origem às outras indústrias, como as mecânicas, químicas e os de metais não ferrosos. No setor da indústria mecânica, a Alemanha é o primeiro exportador mundial. A região do Reno, que engloba os vales do rio Reno e de dois de seus como China, é a mais industrializada da Alemanha. Recentemente, outras regiões vêm se destacando na indústria avança com biotecnologia, microeletrônica e informática. A capital Berlim vem se destacando nas indústrias e áreas ao redor dela. Então, a Alemanha, como vocês já viram, é uma das maiores economias do mundo. A economia alemã tem sofrido com a valorização do euro, que é a moeda única, e com o elevado custo de mão de obra. Dois fatores que aumentam o preço de seus bens e, consequentemente, diminui sua competitividade no comércio internacional. O país é um grande exportador mundial. Há vários anos, a Alemanha ocupa a posição de terceiro maior exportador mundial, atrás da China
e dos Estados Unidos, né? Onde eles têm grande, exporta em grande quantidade também. E é um dos poucos países europeus que apresenta uma balança comercial positiva, o que contribui para manter a sua moeda valorizada. A Alemanha conseguiu o efeito graças à qualidade de seus produtos e por fazer parte da União Europeia em si. Então, tem grande quantidade dos produtos em si. Então, ele se destaca em várias partes do país. Certo? Então, além também, nós temos a França, como eu já citei antes. Aí, desde a década de 60, a França tem feito a descentralização da indústria, tirando de uma região e espalhando por todo o continente, por todo o país em si, onde foi saindo de uma região para outra em si, onde eles vêm crescendo a cada dia mais. Então, na década de 60, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinha trazendo dificuldade para o país, porque existe uma região bem desenvolvida e outras não. Aí daí, depois de 60 para cá, eles começaram desenvolvendo outras regiões, tirando de uma local e levando para outro. Só o centro da França tinha indústria, então passou para o sul, norte e sudoeste, e assim espalhando para as outras regiões. E se concentrava só em Paris, e depois foi espalhando para as outras regiões do país em si. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio do incremento da tecnologia de ponta, que desenvolveu a indústria elétrica e eletrônica, química, eletrônicas, centro. As indústrias estão espalhadas por todo o país. As indústrias mecânicas, sobretudo as automóveis, e a eletrônica estão no oeste do país, com investimento do Estado, ou seja, o próprio governo é quem, na parte do oeste, é quem incentiva a instalação das indústrias, onde financia as empresas a colocar aquela indústria, onde empresta dinheiro para que você leve sua indústria para aquela região. Setor de avião espacial passaram também a ocupar grande área do sudoeste do país, que atraiu outras indústrias, como a mecânica, química e eletrônica. O turismo é outra importante atividade econômica da França. O país é o maior receptor mundial de turistas internacionais. A França dispõe de diversas atrações turísticas, museus, castelos do período feudal, famosa gastronomia, vinícolas e produção de vinhos, onde existem as grandes fábricas de vinho na França. E tem as praias, que atrai boa quantidade de pessoas para a região. Então, tudo isso fez com que a França recebesse grande quantidade de turistas do mundo inteiro, onde é tido um dos países da Europa que tem o maior número de turistas por ano. Então, recebe em grande parte do país em si. Então, desde a década de 60, que a França tem incentivado a descentralização econômica de modo, e daí vem se destacando em determinadas áreas do país. Então, essa daí foram passando para a região, para toda a região em si. Olhe,
Você gosta de fazer seminário, de apresentar trabalho? Professor, Eu não. não tenho nada contra. Né? Não tenho nada contra, não, né? Mas. Mas não era bom vocês também fazerem um trabalho de pesquisa e apresentar, não? Ai, professor. Ultimamente a gente anda tão cansado, rapaz. Tu não tem noção. Principalmente no Cansado de colégio. quê? Rapaz, as costas chegam a dar. A gente tá ficando velho, professor. Hã? A gente tá ficando velho, todo mundo. Não, mas é nova ainda. As costas entrevadas, rapaz. Hum, Ah, nossa senhora. sei. Mas se quiser passar, a gente faz. Vou pensar daqui para lá e eu vou ver se eu paro. Viu? Então, desde a década de 60, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica, de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. O objetivo é diminuir a concentração do poder econômico historicamente exercido pela capital, Paris, ou seja, que antes só a região da capital, só Paris se destacava, as outras cidades não. Então eles tiraram as indústrias, foram se desenvolvendo nas outras partes do país, levando indústria, construindo grandes rodovias e se desenvolvendo toda a parte do país para não ter uma concentração só em uma cidade. Então, daí, o governo começou a investir nas outras regiões, levando indústria e etc. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta, que desenvolveu a indústria elétrica e eletrônica, certo? Então, saiu para outras partes do país em si, então foram se industrializando. As indústrias mecânicas, sobretudo as de automóveis e eletrônicos, estão no oeste, então saiu do centro de Paris e foi para o oeste. Depois levaram para o sul da França. Então, todas as regiões foram recebendo um incentivo do governo para a instalação das indústrias. As indústrias de avião, né, também já na parte no sudeste, sudoeste. Então, tudo isso foi levando essas indústrias. Daí gerou a indústria química e a mecânica, certo? Então, levou para todas as partes do país. O turismo também é uma das principais atividades econômicas da França. Então, tudo isso daí foi se instalando. O que atrai o turismo? É a gastronomia, a alimentação, as praias, os museus antigos, então, grande quantidade de arquitetura de castelo do período do feudalismo ainda, a produção de vinho, né, onde fez aí também. E as praias, como é comum em toda parte, onde a população, quando se vai de uma região para outra, para ver as praias assim. Então, foi o importante que atraiu a população de uma região para outra. Então, a França se tornou uma das cidades um dos países mais ricos em turismo, onde recebe a grande quantidade do turismo. A atração, além das praias, a alimentação e os prédios antigos do período do feudalismo. Então, tudo isso, museus. Então, tudo isso fez com que a população se dirigisse para lá. Então, recebeu aquelas indústrias também, houve o incentivo do governo
para industrializar a região. Então, fez com que elas se destacassem. Certo? Então, como a gente já viu, além da França, a Alemanha também é um dos principais países da Europa, onde tem um destaque mundial. Onde vocês já viram, no primeiro semestre, a parte da Alemanha, onde aconteceu as guerras, Primeira e Segunda Guerra, onde a Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra, onde teve em quatro partes, onde ficou para a Inglaterra, a União Soviética, Estados Unidos e França. E ela foi derrotada durante a Primeira e Segunda Guerra, onde recebeu o incentivo dos Estados Unidos para sua recuperação através do Plano Marshall e a doutrina Truman. Então, a Alemanha foi erguida e cresceu com destaque, onde hoje só perde, é uma das maiores desenvolvidas do país, onde tem grande quantidade de exportação. Sua balança comercial é positiva, onde ele exporta mais do que importa, ou seja, vende mais do que compra. Então, a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, como a gente já falou aqui, foi recuperada sua economia pelo investimento feito pelo Plano Marshall, que foi uma medida adotada pelos Estados Unidos. É uma economia importante, é a quarta do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e o Japão. O seu nível de educação é bem elevado, tem grande pesquisa tecnológica, onde tem grande quantidade de fábrica de carro, de automóveis, onde continua com o destaque. As indústrias de base continuam a ter importância fundamental para a Alemanha. As poderosas empresas siderúrgicas instaladas em suas maiores jazidas de carvão no século XIX, certo? Aí se destacou em si. Certo? Aí, principalmente nos vales dos rios Renos e Runos, deram origem a outras indústrias, como as mecânicas, químicas e de metais não ferrosos, né? Então, essas indústrias em si, onde teve as grandes quantidades iniciais, deram origem às outras indústrias, como as mecânicas, químicas e de metais não ferrosos. No setor da indústria mecânica, a Alemanha é a primeira exportadora mundial de máquinas, né? Onde tem grande quantidade de máquinas, onde se destaca a região do Reno, do Vale do Rio Reno, onde tem um grande número de indústria. Então, onde tem as maiores cidades, que os vales do Rio Reno e dos seus afluentes. É uma área bem industrializada. Outras regiões que vêm se destacando nas indústrias, avançando como a biotecnologia, microeletrônica e informática, onde Berlim se destaca. A economia tem sofrido com a valorização da moeda, então sua moeda é bem valorizada. O custo de mão de obra, então os fatores que aumentam e vai contribuir para que o país se destaca. No mercado mundial, internacional, né? Onde é um grande exportador, onde ele exporta várias partes do mundo. E também, como já falou, eles pedem para a China e os Estados Unidos. É os países europeus que apresentam a balança comercial positiva. Essa balança
positiva quando ele exporta mais do que compra. Quando ele vende mais do que compra. Então, a balança comercial é positiva. Professor, Diga. vou ser bem rapidinho aqui, viu? Certo. Beleza. Certo? Então, aí é a base principal, né? Onde ele exporta a isso. É um grande parceiro da União Europeia, onde onde faz parte do bloco econômico. Certo? Então, esses daí se tem um destaque em si. Então, ele exporta em grande quantidade. Então, então, a Alemanha, como a gente já viu aí, foi um país que houve grande perca durante a Segunda Guerra, onde você já viu que teve a parte oriental e ocidental, teve o muro de Berlim, onde tinha uma parte como socialista e outra capitalista. Então, eles, depois da Segunda Guerra, ficou dividido em 4 partes, onde essa parte, uma era da Inglaterra, era dominada pela Inglaterra, outra pelos Estados Unidos, França e a ex-União Soviética. Então, houve esta divisão. Aí daí surgiu o Muro de Berlim, onde ficou uma parte capitalista e outra socialista. Isso até 99, até 89. Aí houve, que ficou aí, quando foi extinta a União Soviética, aí também derrubaram o Muro de Berlim. Então, unificou de novo a Alemanha. Então, como vocês já viram, a Alemanha derrotada na Segunda Guerra, foi recuperada pelo investimento feito pelo Plano Marshall, a medida adotada pelos Estados Unidos, e atualmente é a economia mais importante da Europa, se torna a 4ª do mundo, ficando apenas atrás do Japão, China e dos Estados Unidos. Também tem um grande nível educacional, certo? Então, e tem uma grande pesquisa tecnológica, né? Onde teve um grande investimento. As indústrias de base continuam a ter importância fundamental para a Alemanha. As poderosas empresas siderúrgicas instaladas em suas maiores jazidas de carvão no século XIX, principalmente nos vales dos rios Reno e Ruhr, deram origem às outras indústrias, como as mecânicas, químicas e de metais. No setor da indústria mecânica, a Alemanha é o primeiro exportador mundial de máquinas. A região do Reno, que engloba os vales do rio Reno e de 2 dos seus renos, é a mais industrializada da Alemanha. Recentemente, 12 regiões vêm se destacando. A indústria como a biotecnologia, a microeletrônica, a informática, a capital, né? Aí tem em Berlim, que é a capital, se destaca em suas áreas de informática, de tecnologia em si. E a economia vem se valorizando o euro, que é a moeda única do bloco econômico. Certo? Então, e com elevado custo de mão de obra, 2 fatores que aumentam o preço de seus bens e, consequentemente, diminui sua competitividade no comércio internacional. O país é um grande exportador mundial. Há vários anos, a Alemanha ocupa a posição do 3º maior exportador mundial, né? Então, ele só perde para os Estados Unidos e para a China. Sua balança comercial é positiva. Isso é o que contribui para um grande destaque no mundo inteiro. Então,
faz parte da União Europeia, que é um grande bloco econômico, onde tem a moeda única, como você já viu, que é o euro. Né? Então, a Alemanha se destaca no comércio mundial. Certo. A Alemanha é o terceiro país o maior exportador, perdendo a parte para a China e os Estados Unidos. Sua balança comercial é positiva, que ele exporta, a balança comercial é positiva quando ele exporta, ele vende mais do que compra, ou seja, é um grande exportador. Então, eles exportam todos os produtos. Então, fica perdendo a perda para os Estados Unidos e para a China. Então, a sua balança comercial é positiva. Então, agora a gente vai passar para a França, que hoje a aula é sobre esses dois países só, França e Alemanha. Aí, a Alemanha, na França, aconteceu o quê? A desconcentração da economia, das indústrias. Antes era concentrada só na capital. Aí depois espalhou para todas as regiões do país, para o norte, antes só era na parte central. E depois espalhou para o sul, sudeste e sudoeste do estado. E recebendo o incentivo do estado, do governo. Então, o governo era quem incentivou, financiava e emprestava dinheiro para que eles se levassem sua indústria. Então, desde 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica, de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. A descentralização econômica é o quê? É que estava concentrada só num local só. Então, eles iam espalhar as indústrias, o desenvolvimento para outras regiões do país. Então, saiu do sul, Ceará estava tudo no centro do país. Então, saíram para as outras regiões, oeste, sul e sudeste, e etc. Então, daí, a população procurava vir só para a capital, que é onde tinha o maior número de indústria, de desenvolvimento. Então, se espalhou para as outras regiões. O objetivo é diminuir a concentração do poder econômico historicamente exercido pela capital, Paris. Então, antigamente, só Paris era desenvolvida na França. Aí depois ele saiu espalhando para as outras regiões do estado. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta. O que é a tecnologia de ponta? É essa bem avançada, onde eles todo mês, ou quase todo ano, eles vão criando outros produtos e aperfeiçoando o que já tinha. O objetivo tem sido alcançado em grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta, que desenvolveu a indústria elétrica e eletrônica, a química e as indústrias estão espalhadas por todo o país. As indústrias mecânicas, sobretudo as de automóveis e eletrônicas, estão no oeste do país, com o investimento do governo, do estado. As indústrias dos setores de avião também passaram por grande avanço, por grande investimento do governo, certo? Então, foi inventando, recebendo incentivo do governo para que essa região se destacasse. Com o investimento do Estado, as indústrias dos setores de avião e passaram a ocupar grandes áreas no sudoeste, que atraiu outras indústrias, como a mecânica, a química e a eletrônica. Aí também, além das indústrias, vem o turismo.
que é uma grande atividade na França, que ele atende o turismo internacional, o que faz com que receber as pessoas lá na França, as praias, os museus antigos, a arquitetura do período do feudalismo, tudo isso faz com que a população vá para a França. E também a produção do vinho, certo? Então, tudo isso faz com que essa população, a França se destaque no turismo internacional. Então, isso acontece em várias partes da França em si. Então, a França houve a descentralização da indústria. O que foi a descentralização? Era concentrada só em uma área só, e depois foram espalhando para todas as regiões do país. Saindo, que antes era só em Paris que se destacava, e depois a indústria espalhou por todo o país. A indústria de destaque lá tem a parte de avião, uma tecnologia bem avançada, onde fez um incentivo a descobrir, a pesquisar, e aqueles produtos que tinham foram se aperfeiçoando. Então, cada vez mais, a indústria foi se avançando em si. Então, tudo isso fez com que a França se tornasse um grande exportador, um país bem industrializado. Então, desde 60, teve a descentralização da indústria, espalhando aí para outras indústrias, para a outra região do país em si. Então, o objetivo tem sido alcançado com grande parte por meio de incremento da tecnologia de ponta, que desenvolveu as indústrias elétricas, químicas, né? As indústrias estão espalhadas por todos os países. A indústria mecânica, sobretudo já de automóveis, eletrônicos, estão no oeste do país, com investimento do Estado. As indústrias dos setores de avião foi ocupado na parte do sudoeste. Então, com isso, fez com que a população, a região se desenvolvesse. Aí também teve a indústria mecânica, química, que com a de avião gerou outros tipos de indústria, que vem a mecânica, a química e a eletrônica. Também tem o turismo, grande destaque na França, o turismo internacional, que a atração turística vem a gastronomia, o vinho, as praias, museus antigos e a arquitetura do período do feudalismo. O feudalismo foi uma forma, era um sistema que se dedicava mais no período em grandes fazendas, que o senhor de terra, né? Então se tinha o período de destaque dessa região. Então, tudo isso. Então, você sabe, a França é um país da Europa, onde faz parte da União Europeia. Foi um país que também teve destaque nas Primeira e Segunda Guerra, juntamente com a Inglaterra e a União Soviética e os Estados Unidos também. Mas na Europa está a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos, vocês sabem que é aqui na América. A União Soviética existia, tem terra na Europa e na Ásia, né, que hoje fica a Rússia. Então, faz parte dos dois continentes. Certo? Então, isso foi um grande destaque na produção da França. Aí, além da França, tem a Alemanha, que foi um país que você já, como a gente já viu, derrotado durante a Segunda Guerra. Quem tem alguma pergunta a fazer aí? Micael, Samanta, Débora, Maria,
Yasmin e Rebeca. Não, professor. Tenho não, professor. Olha, falta 2 minutos só para 8 horas, né? É. É pra não. Sim, É para 9, né? sim. Aí a aula termina de 9 horas, certo? Então, quem tem alguma pergunta a fazer? Sim, aí como eu falei logo no início, se voltar presencial, quem é que vai ser presencial do 9º ano? Eu Vá. ainda vou ver. Não, mas vou daqui para lá, todo mundo já tem tomado a vacina. Os pais de vocês já tomaram a vacina? Já? É mês que vem, professor, que a gente toma vacina. não, tomou não, ainda não. Mês que vem que Eu- tomar vacina não, né? Mês que vem Eu vou tomar a segunda dose agora no dia 14 desse mês. Primeira. Isso. Eu vou tomar a segunda dose agora no dia 14 de agosto, de sábado a 8. Certo? Pronto, olha, por hoje é só. Até a próxima semana. Até, professor. Tchau. Tchau, Pronto, professor. intervalo, fazendo as atividades, viu? Tchau, tchau. Tchau. Professor Gaudêncio, intervalo, viu? Daqui a 20 minutos a gente volta. Tá certo. Pronto, bom intervalo.